Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, eu sou Beto Nitrino e estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada do Café Country. E aí pessoal, tô aqui com o pessoal de sempre, né? Érica Magrice, Wagner Espadoto, Sérgio Magalhães. E aí pessoal, como é que tá todo mundo aí? Cansado, seguimos cansados. Tô puto. Pô, o Wagner nem começou, você já tá cansado, pô. Tá puto, Vagnão? Tá puto, Vagnão? Tô puto hoje, tô puto. Hoje daqui a pouco é o carnaval. Ou faz tempo que a gente não faz o café amargo. Aliás, podia fazer um café amargo. Eu tô com um aqui que eu queria fazer. Você tá com um? Então já solta. Ou você quer falar o seu? Podemos fazer os dois, né? Não, eu vou falar um. Pô, tem um negócio que eu fiquei chateado. Eu tô acompanhando aqui desde que lançaram o negócio do Internacional de Santos lá desse ano. O pessoal falando do Internacional, que é eu acho a prova mais legal do triatlo olímpico brasileiro, assim, na distância olímpica, pra mim, a melhor prova que tem é o Internacional, desde que o pedal seja o pedal de sempre da Anchieta, né? E aí tava anunciado que o pedal da Anchieta, inclusive ainda tá no Instagram com o pedal da Anchieta, mas quando você entra no site, o pedal já não é mais o mesmo. Só que já venderam 90% das inscrições com o pedal sendo na Anchieta. E agora parece que o pedal não vai ser na Anchieta. E aí, pô, se acontecer isso mesmo e o pedal não for na Anchieta, é um café, assim, dos mais amargos. Porque aí é o Troféu Brasil com o preço de Internacional de Santos, né? Aí é uma puta sacanagem. Puta merda. Mas isso aí também eu vou falar, hein, Betão? Vou te falar, todo mundo tem um véio, né? Alguns tem o véio da Avante, tem o véio da Disney, que é você, né? Então você tem que reclamar de alguma coisa, não tem jeito, né? Não, mas esse, poxa, entra naquela seara que a gente fala que às vezes a galera faz as coisas, não avisa ninguém, fica sabendo de última hora, é meio que, tipo, enganando o consumidor, assim, eu vou te enrolando até onde eu puder. Eu vou dar minha opinião. Vou dar minha opinião, Betão. Olha só. 90% de inscrições já vendidas, e desses 90%, 90% nunca nem fizeram o Internacional. É isso que eu ia falar. Nunca pedalou na Anchieta, é a dinâmica da bagunça que os caras quiseram fazer, entendeu? Nunca ouviu o etiqueta na caixinha, né, Vagnão? O Betão já fez 50 vezes. Etiqueta na caixinha. Os caras não sabem nem o que é uma sunga, Betão. Quanto mais... Velcro. O velcro, Betão. Você esquecia de deixar aquele velcro, aquela etiqueta, tinha que voltar pra devolver. Aparecia tudo zerado, né? Suas transições tudo zerado no site depois. Uma maravilha. Jogava fora, caía fora da caixinha. Uma tristeza. Mas vamos lá, vai, Vagnão, faz o seu aí. Eu não sei muito bem como definir o meu. O meu café não é amargo, o meu café é estragado. Eu não consigo nem definir o que acontece. Tem coisas que acontecem. O que eu acho só que as pessoas, elas não devem brigar, né, de forma geral aqui, eu não vou dar spoilers, mas de forma geral as pessoas não deviam brigar por algumas questões que são tão bestas, tão assim, tão pequenas, sabe assim? Então eu vou falar, olha pessoal, se vocês quiserem, né, utilizar marca X, marca Y, marca Z, cada um tem que ser livre para fazer o que quiser, no formato que quiser. A liberdade está aí para todo mundo, né? A mesma coisa com assessorias ou com bicicletas, o que for. Então, hoje eu estou putíssimo por uma questão de uma besteira, muitas vezes que as pessoas não conseguem compreender ali, discutem, brigam e, sabe, você fica meio de mãos atadas muitas vezes sem saber o que fazer, como responder, e isso às vezes gera problema para todos os lados, né? Não é assim, olha, tem um vencedor, só temos perdedores nessas situações, tá certo? Então, esse o meu café amarguíssimo, se eu pudesse falar. As pessoas vão parar de se preocupar com os outros, exato, sabe? Exato. E você sabe o que ajuda muito nisso? Você focar no que você tem que fazer, meditação, e disso nosso convidado entende bastante, porém não é disso que falaremos hoje. Bom, e hoje, para bater esse papo com a gente aqui, vamos receber pela segunda vez o dono da cadeira de ídolo do tri aqui, que de vez em quando ele empresta para alguém, mas sempre é ele que é mencionado aqui na maioria das vezes, que nasceu em Porto Alegre no dia 18 de março de 1968, começou no triatlo aos 18 anos em Brasília, foi 9 vezes campeão brasileiro, foi campeão pan-americano em Mar del Plata em 1995, foi campeão mundial em 1991 e terceiro colocado no ranking mundial em 1996, quando ficou atrás de Simon Lessing e Luc Van Lierde. Então, só para você ter uma ideia do nível. E participou de 2 Olimpíadas, Sydney 2000 e Atenas 2004. Aposentou-se em 2007 do triatlon profissional e hoje trabalha como técnico de triatlon e atletismo na sua assessoria em Brasília.
Seja muito bem-vindo aí, Leandro Macedo. Ô, Betão, quantas vezes o Leandro já esteve aqui? A segunda? É a segunda vez. Um pouco. Então vamos chamar ele o mês que vem, porque depois da terceira tem um boleto, né? Já recebe, né? Já entra como sócio. Fala, Leandro, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bom, cara. Galera, prazer estar de novo aqui, né, com vocês. Café divertido. Já estou me abrindo aqui só com as discussões. Acho que vou aproveitar aí em relação ao Santos Internacional. Beto, eu concordo contigo, cara. Assim, lógico, para atletas mais experientes, quem conheceu a prova lá atrás e tal, eu pediria meu dinheiro de volta. Porque uma prova, sem criar polêmica, mas sim, para quem gosta do triatlo e vai para fazer o Triatlo Santos, que é uma das poucas provas que você vai lá, não é um circuito que vai, uma prova que vai e volta, né? Que dificulta muito mais o vácuo do que provas com circuito, onde que tentam fazer provas sem vácuo em circuito, que é uma coisa muito incoerente. Se eu fosse para lá, eu queria fazer uma prova limpa, um percurso que dá mais condições de você pedalar mais livre, sem ter um pelotão na sua frente, né? Então, um percurso de vai e volta favorece, um percurso de circuito não favorece. Então, é outra prova. Quem vai lá, nunca foi pro Triatlo Santos, vou lá curtir e tal, não tá ligado nisso, não tá preocupado em fazer uma prova old school, né, sem vácuo e tal, vai lá se divertir. Eu, se soubesse, teria me inscrito pelo percurso também, pela prova em si, que é maneira, mas o percurso para fazer uma contra-relógio, botar a roda fechada, botando o quê? Para andar no vácuo? Não, né? Então, para mim, mudou a proposta da prova. Eu concordo muito com isso, viu, Leandro? Eu acho que você tem toda a razão, e nós que pegamos outro percurso, a gente tem algumas raízes ali, fala, poxa, que gostoso a prova, nós sabemos como que é a prova, né? Mas tem uma questão que aí eu não sei se o Beto sabe ou não. Beto, é 100% certeza que eles alteraram o percurso por nada ou porque houve algum problema, por exemplo, na Anchieta, alguma reforma? Porque às vezes a própria prefeitura não libera. Então a gente tem que saber também se isso não foi uma imposição da prefeitura ou se é só simplesmente, olha, sacaneamos e, entendeu? Eu acho que é importante isso, porque, veja, às vezes o percurso, né, tá tendo alguma obra, alguma questão que não tem como fazer a prova. Aí eles têm tudo bem alterar. O Ironman, inclusive, já fez isso diversas vezes, de mudar percurso por questões de prefeitura, enfim, logísticas e tal. Então, a gente tem que pensar isso até para, né? Então, Wagner, a minha questão aqui, na verdade, é exatamente essa, porque, na verdade, quando eles abriram a inscrição, eu perguntei se o percurso ia ser no Anchieta. E aí eles me responderam que o percurso estava no site. Eu entrei no site e realmente estava com a Anchieta. E aí agora, quando veio essa informação, eu perguntei de novo se tinham mudado, porque a informação que chegou é que mudou, porque está diferente o percurso. Mas ninguém me respondeu. Entendeu? Então, assim, provavelmente, eu acho que deve haver algum problema de liberar a Anchieta, porque realmente é um transtorno você fechar uma estrada, né? Como a Anchieta, que é a chegada para Santos. Mas eu acho que se houve realmente um problema, que faça uma comunicação. Vai ser alterado o percurso por isso. Porque até aí, assim, não é que você se inscreveu e você foi enganado, entre aspas. Porque se você... Claro que a gente vai falar aquela coisa que ninguém leu o regulamento da prova, mas no regulamento da prova está escrito que o percurso pode sofrer alteração caso haja algum problema. Então, você não tá sendo lesado, porque tá no contrato que você assinou quando você assinou a prova. Mas eu acho que falta informação. Né? Acho que o legal seria divulgar a informação. Só essa que é na verdade, a crítica é mais a informação do que a... Perfeito. Mais uma vez, né? Então, Betão, tem uma coisa que eu falo, que eu já falei para Unlimited 1000 vezes, que era... Não precisa criar um grupo. Crie simplesmente uma lista de transmissão com todos os técnicos, ou com a maioria deles, onde você consiga, de forma rápida, transmitir esse tipo de informação, para que nós possamos passar para os nossos alunos de uma forma, né, célere. O problema é, quando você pede isso, a resposta é, tá no site. Só que assim, eu, Wagner, não fico dando F5 na minha tela aqui no site da Unlimited para o negócio atualizar ou de nenhum outro site, né? Então seria interessante, inclusive, deixar então, Betão, essa sugestão para o pessoal aí do Internacional, né? Para que, poxa, cria um canal de comunicação que seja mais fácil para os técnicos, aí os técnicos conseguem orientar os próprios atletas, né? Mas vamos chegar de blá blá blá, né? Blá blá blá. Vamos parar de blá blá blá, vamos pro assunto, né?
Ô, Vagnão, isso aí pro Betão é mais ou menos como ele comprou o bilhete pra Disney, chegou lá e colocaram ele no Busch Gardens, né? Não, chegou lá, não tinha o Mickey. O Mickey era a última atração do parque, ele não queria andar até lá. É isso pro Betão. Era Disney Califórnia, como é que é? Disney. Euro Disney. Foi pra Euro errou, era o bilhete da Euro Disney. Carreta furacão. Bom, pessoal, a gente tá hoje a gente convidou o Leandro para vir participar com a gente aqui, para a gente falar de um tema que é bastante interessante, que a gente viu aí nos últimos tempos, que é o impacto da tecnologia, né, da ciência, do conhecimento aí do esporte na performance dos atletas, principalmente dos profissionais, né? O que a gente tem visto aí, principalmente o que a gente viu no Ironman do ano passado, né? Até pelas tentativas, e até algumas outras provas também, né, com números muito fortes, né, com a queda nos tempos, queda nos recordes, os recordes todos vêm sendo quebrados, tanto no Ironman quanto no meio Ironman, maratona, meia maratona, né, entrada de tênis novos, tecnologias novas. Então, a gente queria falar um pouquinho com o Leandro, que é um cara que já se posicionou várias vezes sobre esse assunto, né, já fez alguns vídeos, tudo sobre isso, bem embasados, né, pra gente tentar chegar numa ideia de qual seria esse impacto na performance dos atletas. Até como comparação, eu tinha feito uma anotação aqui sobre o tempo comparando o tempo do Mark Allen em 89 e o tempo agora que a gente viu aí nas últimas provas, né? Ó, por exemplo, se a gente pegar a prova essa anotação eu tinha feito antes da prova desse ano, então ela vai estar até defasada já em relação a esse ano. Mas o Mark Allen em 89, ele nadou para 51,17, pedalou para 4,37, ou pedalou para 4,37 e correu para 2,40. Fez 8,9. O Ian Frodeno, em 2019, ele nadou para 47,31, pedalou para 4,16 e correu para 2,42. Fez 7,52. Então, a gente percebe uma diferença muito grande no pedal. A diferença tem em todos, né? Mas o ciclismo é onde a gente vê o maior impacto na diferença e na natação. E o Idem agora? E agora o Idem... Nadou para 48... pedalou para 4,11. Exato. E correu 2,36. Exato. Beto, você comparou o Mark Allen com qual ano? O Mark Allen em 89 com o Ian Frodeno em 2019. 2019. Já estavam os tênis de placa? Já. Ele já correu com Boca, né? Ele correu acho que de ASICS em 2019 ainda. Agora, depois que ele tava com a Roca. Mas, na verdade, eu não lembro se ele tava de Roca ou de ASICS, mas eu acho que já tava com a placa já. Acho que de ASICS ainda. Se a gente comparar... Isso foi uma das últimas a lançar, né? Com placa. Certeza que 2009 já tá. Vou até checar aqui, quer ver? Enquanto a gente vai discutindo, eu vou checando aqui. Puxa uma foto aí. Eu não sei se ele tava de tênis de placa, mas em 2017 a Nike já tinha lançado o Vaporfly, que é o tênis com placa. Mas eu não sei se o Frodeno correu com placa. Aí é outra pergunta, né? Por exemplo... A Nike foi a primeira, né? Depois vieram os outros, né? Exato. Então, a roupa... Eu não sei. Demorou um pouco para entrar. O Idem, eu acho que ele correu de on-running, né? Isso. Não, mas eu não sei se foi o tênis com placa, eu não lembro também. Eu acho que é com placa e é daquele perfil fora Isso, que agora foi... das regras do atletismo, né? De 50 anos. Qual que é a tua opinião, Leandro, sobre o tênis com placa? Um pouco, já entrando um pouco nesse assunto, que a gente... logo que a gente falou, você já falou, tinha tênis com placa, quer dizer, acho que, pelo que eu vejo, você já deve... A gente está vendo que o tênis com placa realmente faz diferença. A gente queria entender um pouquinho da tua opinião, um pouco como você acha disso. Assim, achismo seria se eu pegar um tênis, foi o que eu fiz, né? Experimentei e tal, testei alguns com placa, uns sem fiz um leve levantamento e achei alguns dados. Mas hoje a gente não precisa partir do achismo. Tem vários artigos já, saiu agora 2021, lógico que cada artigo tem um viés, né? Você precisa de centenas de artigos para você comprovar mais coisas, né? Uma meta-análise para comprovar, não só artigos isolados, mas assim, tudo demonstra que eles realmente têm um ganho de performance, né? O que o primeiro Next colocou lá 4%, que fique bem claro, né? Que eles ganho de 4%, né? Eles estavam se referindo 4% no ganho na economia da corrida, que está relacionado com o consumo de oxigênio e tal, né?
E nem sempre é proporcional. O ganho na economia de corrida, 4%, nem sempre vai refletir 4% uma maratona. Tempo, ou mesmo, não é em tempo, né? Não é em tempo. É uma questão de... a economia de corrida, que é o conceito de consumo de oxigênio para uma determinada velocidade abaixo do limiar, né? Então, inclusive, se houver, digamos assim, tem um estudo que chegou aqui que teve um ganho de em torno de 3%, né? 2,63%, tá? Sendo que para uma prova para 5 km você vai ganhar um percentual com a maratona outro, que também não é linear assim, né? Porque para 5% 5 km você está acima do limiar o tempo todo, né? E com a maratona você está lá abaixo do limiar. Então, o percentual de performance que eles estão chegando também difere. E eles, nesse estudo aqui, botou a 25 segundos a 30 segundos para 5 km, de 15 a 17 minutos, quem faz 5 km para 15 a 17. E 4 a 6 minutos para quem faz a maratona para 2 horas e 30, 2,5 a 3,5. Então, só esse tênis, se for esses dados aí, 4 a 6 minutos, você pega o tempo do Mark Allen, na melhor maratona dele, 2h39, 2h40, lá no Havaí. Se você jogar isso aí, foi 4 a 6 minutos, 6 minutos, né? 2h34, que é o que os caras fizeram aí com tênis de placa, 2h36. Então, assim, que há um ganho, tudo indica, né? Não é uma questão de achismo, mas é uma questão de estudos aí, né? E que realmente tem um ganho e 4 minutos, né? Uma maratona de Ironman ou uma maratona isolada, né? O ritmo muda um pouco, mas já é suficiente para bater recordes, né? Com certeza, né? Com certeza. Quando você fala no profissional, né? 4 minutos é um absurdo, né? De diferença. Eu tava vendo esses números ontem, né? Ontem, sei lá que dia que foi. E aí eu tava vendo justamente os recordes. E o engraçado é que, óbvio, o recorde da maratona do Ironman é do Iden, foi batido agora, né, 2022. Só que da maratona feminina ainda é da Mirinda Carfrey lá de 2010. Sei lá, que ano que foi. Faz muito tempo. Então é engraçado, porque você imaginaria que, sei lá, uma Annie Haug, que corre pra caramba, que correu de tênis de placa, né, em 21, em 22, que teria batido esse recorde da corrida e ainda não. Então, estamos esperando aí uma mulher para bater esse recorde. E para os amadores, vocês acham que também funciona? Existe um ganho de performance? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam que o tênis de placa foi feito, né, para uma mecânica ou para um tipo de pisada, para uma velocidade, né, mais com a ponta do pé, mais do meio para frente. E muitas vezes os amadores, nem todos são tão rápidos, né, caem mais com o calcanhar. Assim, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que existe também um ganho de performance ou muitas vezes, de repente, para uma pessoa que tem uma mecânica diferente ou uma velocidade diferente, Leandro, na tua opinião, não vai surtir, né, essa melhora que a gente imagina? Tudo é muito recente, né, o tênis de placa. Então, se associar... Tem pessoas que associam, tênis de placa lesiona muito. Acho que isso não tem dados suficientes e às vezes é um viés distorcido aí, né? Eu acho que não é por aí, não é a placa que machuca, né? Que o tênis só funciona em uma certa velocidade, entrada de calcanhar, tem que ter entrada de ponta. Também, para mim, é balela, porque tem entrada de ponta, de calcanhar, no meio de pé, não é a questão. Tem profissional entrando de tudo que é jeito, né? E que o tênis só funciona a certa velocidade, lógico, se você caminhar com ele não vai te dar um impulso, porque você não tem impacto, né? Você não tem a devolução. Então, caminhar, não. Tá? Se você, uma corrida, eu não estou caminhando, mas estou correndo a 9 por hora, né? É quase uma caminhada, digamos. Você não tem tempo, você vai ter muito tempo de contato com o chão, a diferença vai ser grande de uma corrida de 4-1, 5-1, até mesmo 6-1, né? É mais impactante o tempo de contato. Mas, no geral, se o tênis funciona para 180 milésimos de segundo de tempo de contato, vai funcionar para 230, 240, que é um ritmo que, às vezes, a pessoa que corre 6-1 vai estar. O que eu falo para meus atletas, o tênis é para funcionar
em qualquer ritmo, desde que não é o fato de você entrar de calcanhar, de meio de pé, ponto de pé, desde que sua passada seja rápida. Lógico, você não vai correr pulando e amortecer 400 milésimos de segundos para dar outra passada. Você perderia aqui de qualquer forma, com placa, sem placa, você perderia a reação elástica do músculo, né? Então, para mim, ele funciona para todos os níveis, né? Pode ser que quem correr mais rápido vai ter um ganho maior, mas acho que todo mundo se beneficia disso. E eu vejo muitos amadores aí que não correm 4:1, mas baixam seus tempos em maratonas, em meia Ironmans, com tênis, tem um benefício. Fora o que eu vejo nesses materiais aí, aumentar a base para trás e para frente, quase com tênis de ultramaratonista, né, que foi a ideia do Roca, né, de ter um tênis alto. Por quê? Para que o desgaste muscular viesse mais tardio. Ia fazer 100 km lá de uma ultramaratona, os caras em 21 já estavam destruídos, panturrilha e tal. Ia retardar isso, ele ia conseguir manter um ritmo mais constante sem ter um desgaste muscular ou elástico, né, para que ele consiga manter mais próximo a mesma biomecânica. Então, acho que tem, para mim, que só funciona em treinamento, acho que não. Se ele funciona, ele vai funcionar para todo mundo, porque é o EVA, né, que eu acho que é um dos principais que mudou com o nitrogênio e tal, que tem uma resposta por si já, uma resposta maior do que outros, e a placa para dar essa rigidez para colaborar com essa devolutiva, né, de cada passada. Eu vi uma entrevista do Greg Bennett com o Craig Alexander. Então são dois caras que correm muito bem e tem uma mecânica muito boa, né? Os dois testaram os tênis já, claro que os dois já estão aposentados, né? Mas o que eles disseram foi muito isso que você falou. Comparando o tênis atual, mesmo sem a placa, o EVA atual já permite um cansaço muscular menor, ele sente que cansa menos, e aí no ritmo que eles correm, obviamente, a placa de carbono também ajuda um pouco mais. E ele falou, se a gente tivesse isso no nosso tempo, ia ser muito bom, que a gente ia poder primeiro colocar mais treino nas pernas, né? Porque a perna recupera melhor e mais velocidade nas provas, né? Então, agora, é isso, não tem um dado específico de que eles não conseguem falar quanto isso melhoraria, mas difícil estimar, mas eu acho que tem essa melhora aí do que a gente estava falando aí, você pega 4 minutos numa maratona, é a diferença entre bater um recorde ou não, né? E aí, Beto, você falou um negócio interessante que eu acho que a gente pode emendar aqui como pergunta para o Leandro. Quais alterações, inovações, enfim, descobertas que aconteceram desde, sei lá, os anos 80, anos 90, que permitiram, por exemplo, que os atletas treinassem mais, né, ou treinassem melhor, né? Que nem você falou, Beto, se tivesse o tênis de placa de carbono lá atrás, possivelmente esse cara aguentaria mais carga, né? Mais quilômetros, talvez, né? É algo que também é um pouco difícil de mensurar, né? Qual a sua opinião, Leandro? Que mais influenciou de lá para cá? Não que mais influenciou nesse ganho de tempo, mas o que mais influenciou na parte dos treinos. Por exemplo, você acha que, de fato, se tivesse o tênis de placa de carbono lá atrás, as pessoas estariam treinando mais, tipo, mais volume? Essa parte de recuperação talvez melhorou muito. O tênis, além de lá atrás, poderia ter melhorado os tempos, né? Porque até então, antes da placa, né, de inovações de tênis, né, o que faziam nos tênis, assim, não interferia muito na performance, né? Lançaram aquele tênis lá atrás, o Newton, que dizia que ia ter um ganho e tal. Para mim, detestei aquele tênis, para mim foi um marketing violento, até que o tênis saiu do mercado. O tênis começava a ficar bom quando você desgastava aquele solado, aquele salto, porque na verdade ele tinha uma borracha boa, um EVA bom, tinha um cabedal bom, e era um tênis confortável. O que atrapalhava era o salto para mim. Aquilo sim machucou muita gente, né? Porque tinha uma adaptação a ser feita, não sei o que e tal, mas não muito marketing. Até então, os tênis não tinham essa influência, tanto é que a gente viu aí no Ironman, né? Eu não sabia desse dado do feminino, né? Que ela mantém até hoje, mas no masculino você vê que até então, a natação melhorou o material, né? Permitiram uma roupa que não era permitida antes no Havaí, que você pode botar por cima, tal, que tem mais hidrodinâmica. As bikes nem se falam, né? Melhorou o material, aerodinâmica, tudo.
Agora, até então, você via o recorde da maratona se mantendo, porque não tinha nada inovador que mudasse, né? Pouca gente conseguia fazer o que Mark Allen fez, David Scott e tal, lá atrás. Então, você via tudo melhorando, menos a corrida. Então, o tênis de corrida realmente agora está impactando. Ele também, se fosse lá atrás, não só impactaria para mim, acho que a performance, mas também como esse menor desgaste dentro de uma prova e para os treinos. Eu tenho uma prótese no quadril. Se eu pudesse, só treinava com tênis, com Zoom X, placa de carbono, ou só Zoom X e tal, que me pouparia muito mais, né, a longo prazo, nos treinos, e de um tênis, de um desgaste de treino de um dia para o outro é menor, então você permite, às vezes, quem corre 3 vezes na semana, porque fica muito dolorido, conseguiria correr 4, 5, né, com uma recuperação mais suave. Então, acho que, além da performance, esses materiais, não só os Zoom X, mas todos agora estão injetando esse nitrogênio, né, como vocês falaram, ajudaria sim na recuperação, né, talvez permitisse menos lesões quer dizer mais continuidade no treino, né, talvez mais volume, né, conseguir suportar mais volume, e mais volume também está muito relacionado com melhor performance, né? Eu acho que também, Leandro, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que eu percebi muito, até pelos os números que eu estava olhando aqui, evoluções de tempo e tal, também, eu acho que a parte do ciclismo é onde a gente teve a maior diferença. Se a gente for olhar aí, a gente estava falando de 4,36 do Mark Allen. Claro que também tem uma diferença que naquela época de 89 não se computava os tempos das transições separado, né? Então, esse 4,37 estão as transições juntas, né? Contra os 4,11 do Idem, mas apesar do que o Sam Laidlaw pedalou para 4,04, né? Então, você vê, é uma diferença muito, muito grande, né? E além dessa diferença que você tem pelo ganho, na minha opinião, pelo ganho da posição aerodinâmica, né, da evolução do bike fit, se você pegar a posição que os atletas estão pedalando hoje com a posição que se pedalava antigamente, ela é muito diferente. É o material das bicicletas, e isso propicia você também a correr, entre aspas, menos cansado, né? Ou com menos, você acaba poupando melhor para a corrida por causa dessa posição, né? Não sei se você tem essa mesma visão e se é realmente esse ganho tão grande, né? Por causa da posição e acho que o tempo exposto na atividade também, né? Acho que aí tem várias coisas, acho que influenciar. A bike, com certeza, em questão de aerodinâmica, de rolamento, né? Posicionamento também, né, tem muito mais estudos, tal, tem material, mas muito mais materiais aerodinâmicos, o clipe, né, junto com o bike fit, a posição, tal, o capacete, né, rolamento, leveza de bike dependendo do percurso, não é tão impactante assim, mas os estão mais leves, tal, mas principalmente mais aerodinâmicas, a relação muito mais suave, rolamento cerâmica, tal. Associado a isso, eu tenho um amigo que fala assim que ele é ciclista, né? Então ele não tá ligado, não se preocupa com a aerodinâmica, vai andar no vácuo, no pelotão. Ele falou, cara, qual foi? A bicicleta não mudou de nada, de anos para trás até agora, nada mudou no ciclismo. A grande mudança que teve no ciclismo foi o pedal de encaixe. Isso sim deu uma grande diferença no ciclismo, quando você não tinha um pedal de encaixe, né? Ele não, sim, no vácuo a diferença é menor, as bicicletas melhoraram, ficaram mais leves para caso de subida e tal, mas o grande ganho para o Ironman realmente foi a aerodinâmica e o material. Associado a isso, logicamente, está o conhecimento de gasto calórico, de nutrição, como repor, né, o quanto que você pode, a intensidade que você pode colocar no Ironman, né, o quanto que você vai conseguir suportar, o quanto você consegue ingerir de carboidrato, né? Hoje, os caras estão ingerindo 90, acreditava antes que 60 era o limite, né? Mais de 90 gramas por hora, né? Se você combinar os carboidratos e tal. Isso é treinável, sim, mas também ninguém vai ingerir 200 gramas por hora. Acho que isso ainda nossa fisiologia ainda não permite para imprimir uma intensidade ainda maior no Ironman. Não sei onde vai chegar isso, mas acredito que vai ter um limite de ingestão. Se o cara estiver muito treinado, vai expandir um pouquinho. Então, associado ao material que fez muita diferença, com certeza, né? Você pegar um Mark Allen, David Scott, se naquela época tivéssemos medidores de potência, eu duvido que a potência não fosse equivalente às de hoje.
a potência. A resultante, que é a velocidade, lógico, né? Material, aerodinâmica, posição, tudo, associado a essa falta de conhecimento de como repor, quanto repor, como se hidratar, qual o pré, né? Própria periodização, planejamento todo para chegar no pico lá, né? Então isso tudo tem muito mais conhecimento hoje, muito mais troca de informação, né? E tem mais gente no esporte. Outra coisa que eu digo que fez muita diferença, assim, cara, o aprendizado era muito lento, né? Mark Allen levou 7 anos para se conhecer, né? Então, se ele tivesse um medidor de potência, ele ia se conhecer muito mais rápido. Talvez ele acertasse no segundo, terceiro. No primeiro ano ele acertou. Por quê? Ele já tinha um banco de dados, né? Um date lá que hoje todo mundo estuda muito, né? E vai aprendendo mais rápido, vai estudando como é que foi ano passado, o que eu aprendi, o que eu vou mudar, qual a intensidade que eu coloquei, como é que eu corri. Então, isso tudo, o processo é muito mais rápido. Né? Como o Galindes disse uma vez, estava falando que o pessoal já pegou a estrada asfaltada, né? O pessoal teve que quebrar o mato, fazer a picada, depois colocar a terra. Quando o pessoal chegou, a estrada estava asfaltada, né? Ficou mais fácil. A curva de aprendizagem antes era errar, acertar, era autoconhecimento. Não tinha um feedback. Isso mudou muito. Você ter um feedback instantâneo durante o seu treino, né? Mudou em várias áreas, né? Tipo, na psicologia, hoje você consegue controlar a sua respiração, sua emoção, vendo um balãozinho subindo lá. Você começa a ficar estressado, você vê que o balão sobe. Não, faz o balão descer. Feedback instantâneo, que é a potência na bike, né? O coração, qualquer medida que você tem ali, você está vendo instantaneamente, né? Hoje tem várias métricas, vários dados output aí que você consegue utilizar como uma informação para o seu autoconhecimento. É legal a gente falar que a gente estava falando aqui dos ganhos da bike. Eu acho que a gente pode até passar um a um, assim, enumerar, porque eu acho interessante para quem está ouvindo, às vezes não tem noção de tanta coisa que mudou de lá para cá. Mas falando da potência que você comentou, a gente tem que pensar que, olha que engraçado, a empresa SRM foi a primeira a produzir os medidores de potência que eram utilizados na bike, tipo outdoor, né, em estrada, porque antes disso a potência era só aferida em laboratório, né, em exames laboratoriais, sei lá, com as máquinas diferentonas lá. E isso foi em 86. Então a gente está falando aí de Mark Allen 89, etc. Essa tecnologia ela existia, mas não chegava, entendeu? Então, assim, também tem isso que a gente tem que levar em consideração, que olha que coisa que às vezes a gente não presta atenção. Mas lá atrás, demorava muito mais para a tecnologia chegar, vamos dizer assim, no consumidor final, né? Na ponta. E hoje em dia o negócio montou aqui e bombou, daqui a pouco tá todo mundo usando, né? Então, isso também é algo que impacta. Na verdade, o Mark Allen não tinha como saber que na Alemanha, só se por fora. E não tinha onde conectar essa tecnologia, muitas vezes, né? Porque o cara criava um negócio muito disruptivo, mas, poxa, a gente tá falando, muitas vezes não tinha internet ainda, não tinha todo esse boom digital. Então, você não conseguia usar essa tecnologia. Exato, não tinha nem o GPS que lia isso, né? O sinal não passava. O SRM, por exemplo, depois do tempo que eles lançaram, eles tinham o próprio Head Unit deles. Sim, eu lembro. Então, que era para ler esses dados. Exato, mas o grande ponto é que você não tinha acesso à informação. Então, veja, isso aí se criou lá na Alemanha, em 86, você falou, né? Eu nem lembro. 86. Você imagina quando começou a chegar isso para os atletas, possivelmente para os profissionais, né? Começaram a escutar, poxa, tem um tal de medidor de potência, vamos começar a usar, os ciclistas devem ter começado a usar. Até você gerar dados depois suficientes para conseguir interpretar o que significa, porque até então você tem um medidor de potência que te dá um número que você não entende, não sabe o que é aquilo. O que significa 200, 300, né, 250? Se criou métricas, né, através de diversos estudos aí, e alguns pioneiros, se criou algumas métricas de entendimento, e aí através de vários estudos se delineou aí algumas questões de intensidade, né, o que é potência normalizada, e começou a se utilizar hoje em grande escala, né? Então isso
realmente é um facilitador. Mas junto de tudo a isso que vocês estão discutindo, referente aos materiais, né, não podemos esquecer que a ciência também ela entrou de uma forma bem maior a partir dos anos 2000. Né, com as Olimpíadas de Sydney, nós tivemos um boom das pesquisas científicas referentes ao tema triatlon. Né? Nós tínhamos aí pouquíssimas pesquisas, saímos de 800 para hoje em dia, para o ano nós temos 800 papers. Né? Não saiu de quanto? Acho que de 80 ou 60, era pouquinho assim antes, né? Era pouco, eu não lembro esse dado agora, mas vamos para 800, 900 papers por ano. É evidente que tem tudo relacionado a triatlon e não só necessariamente... uma pesquisa rápida no PubMed ali, vocês colocarem, dá para até isolar para saber o que é antes de 2000 e depois de 2000. Mas uma coisa que eu sempre falo, que é muito interessante, eu gostaria de colocar aqui, é um dos princípios básicos do treinamento, né? Um dos princípios básicos do treinamento se chama individualidade. Tudo bem? Então, por mais que nós tenhamos papers, por mais que nós tenhamos métricas, muitas vezes é sempre interessante nós discutirmos o atleta. Veja que interessante, Beto, na fala do Leandro, quando ele fala assim, poxa, lá atrás nós nos testávamos. Lá atrás nós ficamos, Mark ficou 7 anos se descobrindo. Olha que muito louco isso. Ou seja, ele era o ele dele mesmo. Ele era a pesquisa dele mesmo. E lá atrás era muito assim, e por isso, muitas vezes, nós tivemos alguns resultados extremamente importantes, porque depois de alguns anos, o atleta se conhecia tanto, né? Tudo bem que com o medidor de potência ele ia naturalmente se conhecer muito mais rápido. Mas será que ele ia se conhecer tão bem? Isso é uma pergunta importante a ser feita, né? Porque ele se desenvolveu com esse processo, né? A gente olha muitas vezes algumas questões de treinamento, eu aqui, por exemplo, pego um atleta para dar uma olhada e faço uma distribuição, basicamente, de zonas de treino desses atletas e vejo o que eu trabalhei com esses atletas em cada bloco. E aí depois eu faço uma regressão linear para tentar entender qual o tipo de treino no próximo bloco que me geraria o melhor resultado. Então a gente já consegue predizer, através de modelos matemáticos, performance. Mas isso é individual, eu não posso aplicar isso para todos. Então, assim, eu acho que associado a esse bando de placa de carbono, e aí oscilação vertical, comprimento de passada, uma série de questões, medidor de potência, NGP, peso, sobe, não sobe, aerodinâmica, atrito, rolamento, enfim, tudo isso vem associado a um conhecimento, né, que o técnico também precisa ter. E no nosso caso, do triatlo, nós estamos lascados, né, porque já está saindo o medidor de potência da natação. E assim, eu tenho que estudar física, química, biologia, eu tô numa loucura da vida que eu não sei mais por onde começar. O Leandro tá morrendo também. O Leandro, pode ver como ele envelheceu uns 15 anos da última vez que a gente falou com ele, só que essa questão de estudar as métricas e fazer os cálculos dele aí, ó. Wagner, sim, cara, mas a gente tá voltando lá no SRM, a gente tem o mesmo problema hoje, ainda, pra você ver. Né? Você tinha informação de wattagem, né, em laboratório, tá? Você tinha, depois criou inicialmente em laboratório, uma bike lá, ergométrica, tinha wattagem lá, mas você não conseguia, e muito estudado, talvez já em artigos, laboratórios para produção de artigos, comprovar alguma coisa, mas a gente não tinha essa transferência para o campo, né? Então, como é que o técnico saía com o resultado do laboratório, tá, beleza, o limiar dele aqui, em termos de wattagem é tanto, em termos de frequência cardíaca é tanto. Né? No começo, nem frequência cardíaca a gente tinha como monitorar, assim, instantaneamente, pegar no dedo, né? Então, você ia fazer um ritmo, você não conseguia monitorar o tempo todo a sua frequência cardíaca. A wattagem, então, demorou para chegar. Chegou o medidor de potência. Os primeiros, cara, eram terríveis, né? Até hoje alguns são ruins, então estão melhorando. E, de repente, a wattagem também, criaram-se métricas, né? O TrainPeaks criou um algoritmo próprio, todo mundo passou a usar e acreditar que aquilo é a melhor coisa do mundo. E, na verdade, né, e começou a usar o FTP como se fosse determinante de performance para todo mundo. Então, lógico, puta negócio, né, os caras deram uma padronizada, facilitaram
assim, a matemática do treinamento, mas o treinamento não é matemático justamente pela individualidade biológica. Então, um FTP aqui, você fala, pô, o cara tem o mesmo FTP que eu, a gente tem o mesmo peso, tal, pô, o cara tem uma performance muito maior que a minha. Cara, o FTP é um número, ele não mede a capacidade, né? Então, até hoje, não há um consenso. O FTP é 1 hora, você faz um teste de 20 minutos, o cara consegue manter 20 minutos, mas nesses 20 minutos tem um componente anaeróbico, né, que favoreceu ele a fazer 20 minutos, mas em 1 hora o outro ganha. Na prova, o outro consegue ficar 2 horas num percentual maior do FTP dele do que o outro, então ele não mede a capacidade, ele não é determinante, né? Então, eu tenho acompanhado muito os treinadores do Blumenfeld e tal. O cara é o dono da métrica, ele tem banco de dados, analisa tudo, mas ele fala muito isso. Cara, a gente tem hoje várias métricas, a gente conhece muito, saturação de oxigênio, variabilidade de frequência cardíaca, FTP, lactato e tal, mas tem muito mais coisas que a gente não conhece ainda, porque a gente não consegue analisar, não consegue mensurar. Graças a Deus, que a gente ainda não conhece. Então, assim, às vezes um feedback de sensação de esforço, o cara olhar o atleta e ver o estado de humor, tal, às vezes vai ser muito mais preciso do que ir relacionado com a performance ou predição da performance para determinada prova ou com o desgaste, do que todas essas métricas que ainda estão muito no início e estão muito desconectadas, muito isoladas, né? Então, variabilidade da frequência cardíaca, cara, assim, é difícil você criar um prognóstico sem dizer, não, cara, é isso. Hoje está baixo, mas é em função disso. Cara, tem várias coisas que o ser humano está envolvido que a gente tem que ainda conhecer muito dessas métricas. Por isso, não adianta a gente ficar saindo estudando que nem doido, lançar uma coisa, um material aí, o medidor de potência para correr e tal, mas ainda tem poucos estudos para... Ou então da glicose lá, o Sapiens. Cara, é uma diversidade de coisas para você dizer, não, é isso. Você tirar uma conclusão isolada de que é isso, se der esse valor, você está no caminho errado. Se der essa... Cara, por isso que se a gente ficar estudando tudo que sai antes de houver uma meta-análise, uma comprovação, a gente está simplesmente fomentando o mercado e o marketing, porque normalmente eles lançam as coisas antes de ter uma comprovação totalmente científica. Vou só discordar de algumas coisas, Leandro, porque é o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala uma meta-análise, né? Se a gente pensar numa meta-análise, ou mesmo que eu tenha aí um artigo revisto pelos pares, eu tenho uma amostra da população que é uma inferência do meu grupo de atletas. Quando a gente fala em analisar um medidor de glicose de um atleta, analisar a potência de um atleta, você falou do FTP. O FTP é um ponto de uma curva potência-duração infinita, um ponto. E, por exemplo, o FTP se relaciona muito menos com uma performance de Ironman do que a wattagem de primeiro limiar. Então, assim, é você começar a entender, por exemplo, o que este atleta, de forma específica, traz de resposta para você, e esse atleta se autoalimentar na questão de dados para você utilizar com esse atleta. No nosso mundo hoje, trabalhando com assessoria esportiva, é impossível. Não tem como, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Mas uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Então, assim, então eu vejo que mesmo se saíssem alguns estudos e mostrassem que o medidor de potência XPTO funciona assim, desse uma métrica base com um direcionamento para competições de longa duração. Talvez eu tenha um atleta que é outlier. Talvez eu tenha um atleta que não vai responder exatamente como esse estudo está me falando. E isso é um problema que sempre se teve na questão campo, né, prática e laboratório, né? Veja, olha o que eu estou te dizendo. Eu estou fazendo doutorado dentro de 2 universidades que são as maiores do país e estou te falando que talvez tudo que vai ser apresentado não valha de nada. Ou não vai valer para toda a população. Vai valer para aquele grupo específico que foi estudado. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ter, sabe, assim, essa questão do... Uma coisa é o correto, né? Poxa, se nós pudéssemos, né? Você gostaria de ter, por exemplo, um software que te desse toda a resposta, seu atleta treina e ele no dia seguinte já manipula o seu treino e fala assim, não, esse cara treinou mais menos, a resposta dele em cima da variabilidade é essa, já vou alterar e já vou mandar o feedback. Nós gostaríamos disso, mas vai ser... Não, vai ter, a gente sabe que vai ter.
Mas ainda essa questão do olho no olho, da percepção de esforço, isso é realmente de um valor incrível. Mas aí eu volto mais uma vez, não é a nossa realidade, né? De assessoria esportiva, de estar no olho com olho com aquele grupo de atletas todos os dias, em todos os treinos. O Olaf, inclusive, né, que você comentou aí, o coach dos noruegueses, né? O Olaf, ele comenta, ele fala assim, ó, tem esse monte de métrica, mas o fulano, seja o Iden ou o Christian Blumenfeld, chega lá na pista, eu olho na cara dele, eu já sei o que ele vai conseguir fazer, o que ele não vai conseguir fazer. Ele mesmo já falou isso, né? Então, de novo, ele é como se ele convive, é um casamento, ele convive 24 horas por dia com aqueles É aquela caras. questão de jogar uma luz na fisiologia do atleta que muitas vezes eu não posso ver. Sim. Né? Que eu não consigo ver, mas eu consigo, de uma certa forma, extrair informações que vão me dar. E querendo ou não, o resultado que esses caras estão tendo com essa tecnologia, eu acho que acaba sendo meio indiscutível, né? Eu não diria nem que é assim, óbvio, é tecnologia, porque eles usam um negócio que mede a temperatura corporal. Tudo, eles usam tudo. Medem sono, os caras medem tudo, né? É a tecnologia, mas é muito mais tipo ciência. Eles e usam análise. o core, eles usam tudo. Eles usam tudo. É assim que a gente aprende. Mas tudo que eles usam, nada consegue isoladamente criar dele mesmo. E nem uma base de dados pequena, né, Leandro? Nem uma base de dados pequena, né? Nem base pequena. Assim, eles estão com tudo na mão, né? O projeto deles é científico, né? Os atletas estão participando dessa pesquisa. Então, ele tem tudo, pode coletar o que ele quiser. Mas a percepção dele diante do feedback dos atletas, ou como eles se comportam, é fundamental. Mas aí, já que ele tem tudo, se eu tivesse tudo na mão, eu ia coletar tudo também. Ia fazer análise, tentar entender e conectar todas as informações e não pegar uma métrica e falar, é isso. Eu fico indignado porque na internet você vê ali regras básicas do TrainPix, aí vem a atleta e fala, pô, mas minha forma não tinha que estar tanto, eu não tinha que atingir o PL de tanto, porque está escrito lá que eu tenho que fazer a minha prova a 85% do FTP, porque não sei o que, o profissional, pô, o cara é profissional, você tem a característica. Então, assim, não adianta ter um manual, né? É a mesma coisa, segue os bike fits, o software bike fits, eles te dão uma direção, mas você não, cara, você tem que respeitar a individualidade biológica, e para isso tem que conhecer o atleta, tem que mudar, tem que seguir padrão para todo mundo. Você sabe que uma das minhas maiores dificuldades é explicar TrainPix para atleta. O quanto o TrainPix tem erro, o quanto aquilo ali erra em termos de TSS, enquanto aquilo ali, as constantes de treinamento são iguais para todos os atletas, independente da idade. Então, assim, uma das maiores dificuldades que nós temos é essa, né? Que o atleta fala, poxa, o CTL do meu amigo é 120, o meu tá só 100... ele vai ganhar de mim na prova, umas questões meio assim, sabe? Umas questões meio malucas e bizarras que nós enfrentamos, assim, além dessa questão do TSS, que nós sabemos que é bem errônea, né? Por exemplo, um exemplo simples, né, para dar, que eu sempre dou, é o seguinte: se eu der um treino de 30 minutos para o meu atleta em Z2, ele vai gerar um TSS lá, tá certo? Se eu der um treino de transição para o meu atleta pedalar 2 horas, 1 hora que seja, 2 ou 3, e depois falar assim, corre 30 minutos. O TSS será o quê? Em zona 2? Igual. É o mesmo TSS. Aí a pergunta é, será TSS que meu... do treino, Exato, do TSS de corrida. Será que o meu atleta, após pedalar 1, 2 ou 3 horas, vai ter o mesmo nível de repercussão com 30 minutos nas pernas? Não, entendeu? Então, tem tanto detalhe ali que engana a gente, que se a gente não parar para pensar, a gente absorve essa informação dos caras e entra na dos atletas, né? E fica piradinho com isso, né? Mas o que eu ia comentar aquela hora é que, olha só, voltando nos noruegueses rapidamente, que mesmo com tudo, mesmo com todos os controles possíveis, imagináveis, todos os testes, uma periodicidade de teste bizarra, o coach olhando olho no olho todo dia lá, e treino de altitude, vai pra altitude, faz camp, volta, o maior controle do mundo, o Blumenfeld quebrou em Kona. Tudo bem, quebrou em terceiro lugar, quebrou, tudo bem. Não, mas o cara não fez a prova que ele devia fazer. E ele fala que ele tá magoado, mas tá até agora remoendo e tentando entender o que aconteceu.
Então, é muito louco, né? Porque a gente está aqui pegando o maior exemplo de controle de dados, de informação de tecnologia, etc. E é legal relembrar a galera que isso não é nada, né? Sim. Então, mas aí, Érica, vou lembrar... Quando a gente conversou com o Mark Allen aqui, a gente falou, né? Se com todos esses dados ainda era possível ter uma prova que nem o Iron War lá, os caras dois juntos. E, na verdade, é isso que aconteceu, né? Chegou um momento ali que, na minha opinião, tá? O Idem é mais atleta do que o Blumenfeld. Eu acho ele melhor, mais completo do que o Blumenfeld. E na hora que apertou ali, ele não aguentou acompanhar. O outro apertou, ele não foi junto. E aí, putz, ali não tem mais dado. Ali ele não vai olhar pra ver se ele pode chegar naquele... Ele vai tentar ir junto. Ele não vai olhar, né? Pra ver se dá pra ir ou não. Você acha mesmo o Idem mais atleta que o Blumenfeld? Eu acho. Nas provas longas... Eu acho que quando eles alinham no Ironman... Todas as vezes que eles alinharem no Ironman juntos, o Idem vai ganhar. Talvez nas provas mais curtas, não. No meio, apesar de que o Idem ganhou os 2 meios que o Blumenfeld estava também de 70.3 no Mundial, né? Mas eu acho que no Ironman o Idem é melhor que o Blumenfeld. O Blumenfeld ganhou as Olimpíadas. Não consigo, mas uma coisa era saber. Mas aí é tipo Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho o melhor. Não tem nenhum dado. Não tem nenhum dado pra dizer isso. Então. É legal isso, porque assim, quem assistiu a prova, e quando viu os dois lá atrás, eles começaram a correr, a gente sabia que um dos dois ia quebrar. Dificilmente ia chegar os dois sprintando pra ver quem ganhava a prova. A gente já sabia que um ia quebrar, porque um tá sempre trazendo o outro. E pode ver que as provas, normalmente, elas, com eles dois, quando eles estão assim, nesse cenário, é isso que acontece. Eu só achei que o Blumenfeld ia ganhar e não o Idem. Né? Mas assim, e uma coisa era certeza, que eles iam pegar o como é que é o nome? Sam Laidlam. Uma coisa, isso é certeza, porque tava na cara que os caras iam pegar. A matter of when, né? Assim, se analisando a lógica, né? Eu nem imaginei que o Idem fosse pedalar com o Blumenfeld, né? Eu achei que ele ia sair mais de trás. Mas, olhando assim... corrido, lógico, eu não tenho dados nenhum, não fiz análise da eficiência e nem economia de coisa de cada um. Mas, aparentemente, você vê que parece que a corrida do Idem é muito mais econômica. E no Ironman isso vai impactar muito mais do que numa prova olímpica, né? A do Blumenfeld não parece ser nada econômica. Ele tem, cara, muita força, muito VO2 e tal. Eu acredito aqui que ele tem mais chances de voltar para disputar a medalha olímpica do que o Idem, né, que também acho que está seguindo o caminho de reverso agora, mas em termos de eficiência biomecânica, você vê, ele corre muito mais fácil. Uma hora isso tem que impactar, e depois dos 30 quilômetros isso tem que ajudar de alguma forma, né? O Idem, eu não vi se ele pedalou a mesma coisa que o Blumenfeld. Eles pedalaram juntos, tipo, ao mesmo tempo? Eu não lembro disso. Juntos o tempo todo, Eu não achei que ele fosse conseguir, achei que ele ia se matar para acompanhar o Blumenfeld, pelo histórico e tal, mas ele foi de boa, né, pelo jeito, os dois foram juntos o tempo todo. Wagner, em relação às métricas lá, deixa eu voltar aqui, cara, também tem várias críticas, né, o algoritmo lá do TrainPix, cara, é o algoritmo deles, não é perfeito dentro do algoritmo, mas as pessoas não entendem que por exemplo, eles valorizam muito mais o endurance, que acho que foi para isso que foi criado, do que um treino anaeróbico. Então, o exemplo que você deu, tem vários aqui, eu prefiro muito mais a lógica espanhola, por exemplo, que o TSS você dá um peso, né? Ali é em cima do FTP. As métricas espanholas, quando você vai fazer uma periodização, cara, eles dão muito mais peso para o anaeróbico, uma zona Z5, Z6, do que Z1, Z2. Então, se você plotar no TrainPix, o mesmo treino, de VO2, 1 hora, ele vai te dar uma pontuação. Digamos que fosse possível ficar 1 hora em Z5, tá? Ele vai te dar uma pontuação de 120 TSS. Se você ficar 2 horas em Z2, ele vai te dar quase a mesma pontuação, 2 pontos a mais ainda pelo endurance. Quer dizer, o volume ele vai te dar mais pontos. Se fosse na métrica espanhola, cara, a diferença ia ser muito grande, assim. Eu fiz a média aqui, a diferença seria de 600 de TSS, digamos, para 1 hora em VO2 e para 240 para um endurance, para um limiar 1 ali, para o Z2. Assim, porque eles dão peso para cada zona, para calcular a carga, né? Densidade vezes tempo. Então, o peso que eles dão para
com um anaeróbico ou com um VO2, é mais ou menos essa escala aqui. Os Z1 te dão um peso 1, Z2, exponencial. peso 2... É exponencial, não é? É exponencial. Exponencial por conta do metabolismo. 12, 16. Não é linear. Então, na hora que você faz um treino anaeróbico, VO2 acima do linear, você, teoricamente, vai ter um desgaste para eles, vai pesar muito mais, vai entrar na periodização como um desgaste muito maior do que 2 horas em Z1, girando. E o Training Peaks, não, ele valoriza muito mais o endurance. Quanto mais volume, mais pontos você ganha. Você fez uma puta série lá fez 1 hora em Z5, até eu fiz outra comparação aqui. Entendeu? Porque se ele não valoriza a intensidade, sim o endurance. Por isso que todas as métricas deles é percentual, é volume, você tem que aumentar o seu CTL e tal. Mas, na verdade, você vai treinar um cara para um sprint, ou que você quer aumentar o VO2 ou melhorar a capacidade anaeróbica dele, você vai ser enganado pelas métricas, tá? Então, assim, você gosta, o algoritmo, assim, deu uma facilitada, você não precisava ficar calculando isso, percentual, ele já te dá o percentual de incremento, né, que você tiver que calcular em Excel e tal, não sei o quê. Sim, perfeito, mas é o algoritmo dele. Eu sou contra o algoritmo. A lógica do algoritmo poderia ter dado um peso maior e ficar melhor distribuído. Os gráficos, todos aqueles do manager lá, tal, e tal, mas assim, por isso que eu acredito que lógico, que esses profissionais nem todos eles usam Training Peaks, não seguem essas métricas e tem outros dados para acompanhar, ou se segue, tem consciência disso e utilizam para recuperação, tal, não exatamente os dados. Mas sem dúvida ele melhorou muito, facilitou muito, mas não é resposta para tudo. Perfeito, concordo que não é resposta para tudo. Entendo bem quando você fala essa questão do peso para o anaeróbico. Isso a gente faz normalmente quando a gente usa o TRIMP, onde que a gente acaba calculando de forma exponencial, ou seja, acima do limiar é exponencial, linear até o limiar 2, né? Isso é bem descrito, assim, inclusive na literatura, a gente compreende bem isso. O grande ponto é que muitas vezes um Z5, né, o tempo que se fica em Z5, Z6, Z7, ele é muito pequeno. Dependendo de dependendo do tempo que você passa nessas intensidades, o seu tempo de recuperação, ele é rápido. Dependendo, como, por exemplo, se você der 10 estímulos de 10 segundos, por exemplo, em Z7, alático, né? Z7, qual é o tempo de recuperação? Entendeu? Então, assim, é muito rápido. O que eu quero te dizer é que é muito complicado essa questão de zona, né? De pesos de zona, mas eu entendo perfeitamente quando você fala isso. E a questão de ter um peso para o endurance, eu não diria endurance, eu diria para uma depressão de sistemas que levam muitas vezes 48, 72 horas. É por isso que ele atrai um pouco mais o TSS, que é um número que aí sim eu concordo que está errado, mas essa é a relação que os caras têm. E também concordo muito com você quando você fala que ele é muito mais para endurance do que para um olímpico, um standard, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, ele nem foi feito para isso. Tanto que você não consegue montar bloco ali com qualidade, né? Transições com qualidade. Perfeito, concordo muito. O próprio Garmin Connect é outra métrica, se aproxima mais da espanhola, assim. Se for ver, ele também dá um peso um pouquinho maior para o anaeróbico. Esse diálogo acho que ficou muito técnico, assim, talvez a maioria dos amadores não vai entender. Vamos fazer outro, vamos fazer um 2, vamos fazer a continuação aqui. Eu acho que vai ter que ter uma continuação. Eu acho que a gente vai ter que gravar um outro na semana que vem ou na outra semana. O Sérgio ficou lendo, sei lá, criativa, falou nada. Não, mas é verdade, a gente tem que gravar um outro para, de fato, talvez destrinchar e comecei a entrar falar um pouco dos equipamentos. Por exemplo, a gente comentou aqui do Super Sapiens, a gente falou aqui do Core, a gente falou a gente nem falou de potência de corrida, por exemplo, tem pessoas que não sabem o que é, e todos esses outros equipamentos que a gente comentou. Então eu acho que vale sim um segundo episódio sobre, e aí vamos gravar num próximo dia. Que eu acho que a gente tem uma discussão que fica sempre essa discussão, quem são os melhores atletas de todos os tempos, né? E aí surgem os caras. E assim, claro, que, poxa, os caras são muito... Eu acredito que os caras são muito bons, mas eu ainda eu acho que ainda os caras que desbravaram o esporte aí ainda são... Não sei, talvez não melhores, mas, putz, com toda a tecnologia que tem disponível hoje, eu não tenho dúvida que fariam a mesma coisa que os caras fazem. Então,
eu acho que a gente tem, claro, muita evolução no esporte, muita evolução no equipamento, e isso traz a evolução dos atletas e dos tempos também, né? Então, acho que é um... Mas a gente tem que gravar outro aí pra gente continuar a discussão, porque se deixar, a gente fica aqui ouvindo, né? Fica ouvindo o Leandro e o Wagner falar das coisas aí que é legal da gente ouvir também, né? E a gente vai ouvindo e vai ficando aqui vira aluno, né? Vira aluno. Tem uma coisa muito legal que não existe muito assim, isso aqui é totalmente errado, isso aqui é totalmente certo. Por isso que é muito bacana, às vezes, trocar ideias, porque o trocar ideias, você às vezes pega um negocinho aqui, um negocinho ali, fala uma... Então, assim, você acaba construindo o teu arcabouço de informações e isso é muito legal. Eu pessoalmente gosto muito, sinto falta, inclusive. Beleza. Voltamos com Não, calma, precisa perguntar. Leandro, topa gravar mais um outro dia? Vamos marcar para fazer o 2 desse? Lógico, a gente faz ilustra melhor isso e tal, porque acho que fica mais explicado. Fazer uma lousa, né? Vai ter boleto, hein? Vai ter boleto. Uma lousa, traz uma aula. Vem pra cá, Leandro, a gente grava ao vivo. Mostra os negocinhos, cada um traz uma coisinha, a gente mostra no vídeo. PowerPoint, né? Fazer uma aula. Vocês estão brincando, mas o Leandro, eu já vi uma aula do Leandro lá em Brasília, e ele é bom pra dar aula, velho. Não, você vê os posts que ele fez aí explicando a diferença dos tempos, é uma aula também, ele explica, mostra gráfico, faz tudo mas aí. eu olho pra ele, eu fico mais calma. Ele tem uma paz, uma serenidade. Eu fico mais nervoso por ver a calma dele. Beleza, galera. Beleza? Leandro, obrigada por hoje. A gente se vê em breve. Vamos marcar aí nossa continuação. E, galera, a gente se vê no próximo. Não esqueçam de dar like lá no nosso canal, dar like lá no Spotify, dar 5 estrelinhas pra gente, Spotify, Google Play, Deezer, Brubbles. Todos os aplicativos, como é que fala isso? Agregadores, todos os agregadores. Todos os agregadores, inclusive Instagram e YouTube, pessoal. Posso só antes de terminar, posso só mandar um abraço? Pode. Quero mandar um abraço pro Thiago Menucci e pra Dani Crivellaro, que eu tava lá em Porto Alegre essa semana trabalhando. Corri com eles lá, a Dani foi me buscar no hotel, me levou de volta no hotel. Corri com o Thiago, Thiago nem suou, mas foi bem legal. Foi um pessoal muito legal lá da assessoria deles lá, e eles também muito queridos lá, que foram super legais comigo. Então, um abraço pros dois. Abraço. Demais, pessoal. Valeu. E até a próxima. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.